Olá pessoal, a nossa atividade de hoje é sobre propriedades de potenciação e de radiciação. Então, primeira questão, você tem o seguinte, escreva na forma de potência com expoente fracionário. Veja que aqui você tem a forma de radical, não é? E você precisa escrever como uma forma de potência. Como assim? Digamos que você tem, por exemplo, a raiz quarta de 26 a 7. Qual é a forma com expoente fracionário? É 26 elevado a 7 sobre 4. O expoente do radicando, que é quem fica aqui dentro do radical, né? Ele vira o numerador da fração e o índice de radiciação vira o denominador. Ah, mas no caso aqui a raiz quadrada não aparece o índice. Quem é o índice? É 2. Sempre que não aparece é 2, certo? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui a raiz quadrada de 26 elevado a 3, seria 26 elevado a 3 sobre 2, certo? Aqui, claro, não iria aparecer, porque eu deixei o índice aqui aparecer para ficar mais claro. Mas na atividade, porque geralmente não se escreve na raiz quadrada o 2 que vem aqui, certo? Ele é omitido simplesmente por convenção. Então, aqui também nessa letra C aqui, né, que na verdade era para ser B, você vai utilizar a mesma ideia. A segunda questão, que é para representar na forma de radical, é justamente o oposto, né, o inverso do que você fez na primeira, certo? Então, por exemplo, você tem π elevado a 1 sobre 2. Ele quer que você escreva isso como raiz. Então, digamos que você tem aqui 26 elevado a 1 sobre 2. Isso é a raiz quadrada de 26, certo? Por quê? Esse 2 vai virar índice, né? Que não precisa aparecer. E o 1 vai vir para cá, que também não precisa aparecer. Escrevendo simplesmente, ficaria a raiz de 26, assim como qualquer outro número elevado a 1 meio, certo? Fica a raiz quadrada dele. E aqui na letra C, da segunda questão, você tem a raiz de 3 elevado a 1 sobre 4. E aí você vai aplicar essa mesma ideia, certo? Para transformar em radical. Terceira questão. Reduza uma só potência usando as propriedades das potências. Produto de potência de mesma base, onde você mantém a base e soma os expoentes. Como assim? Só para relembrar. Você tem lá multiplicação de bases iguais, né? Digamos que sua base seja 6. Tem um 6 que está elevado a 10 e outro 6 que está elevado a 6. Você multiplica essas bases, né? Repete a base e soma os expoentes. 10 mais 6 quer dizer 6. 6 elevado a 16. Então é isso que você vai fazer aqui. Eu fiz a letra A, tanto da terceira como da quarta, porque elas são bem parecidas. E vocês vão fazer o mesmo processo na B, lembrando que é a mesma ideia, certo? A diferença é que você faz primeiro com 2 números, depois pega o resultado e faz com o terceiro. Mas é a mesma ideia que vocês vão utilizar aqui, certo? Então vamos lá para a terceira questão, letra A. Note que você tem o seguinte. Você tem raiz de 7 elevado a 1 terço vezes a raiz de 7 elevado a 1 quarto. Como a sua base aqui, por enquanto, é raiz de 7, então, o que é que você vai fazer? Você vai transformar essa raiz aqui, certo? Em 7 elevado a 1 meio, e essa daqui em 7 elevado a 1 meio também. Você já transforma logo, certo? Claro que você poderia fazer com raiz de 7 e somar esses expoentes, e dá no mesmo. Mas então, vamos lá. Esse 7 aqui, como é que é potência de potência, não é? Você multiplica os seus expoentes. 1 meio vezes 1 terço. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. E fica 7 elevado a 1 sobre 6. Vezes, aqui você tem 7 elevado a 1 meio elevado a 1 quarto. Fica 1 vezes 1 sobre 2 vezes 4. 7 elevado a 1 sobre 8. Não é isso? E agora você tem essas bases aqui que são iguais, né? Os 7. Agora é só você repetir o 7 e somar os seus expoentes. 1 sobre 6 mais 1 sobre 8. Como você soma frações, a gente já relembrou, né, na aula anterior. 8 vezes 1 é 8, você faz aquela multiplicação cruzada. 8 vezes 1 é 8. 6 vezes 1 é 6, então 8 mais 6 vai dar 14, né, aqui em cima. E embaixo é 6 vezes 8, que dá 48. Pronto. Agora você tem 7 elevado a 14 sobre 48. Como 14 e 48 são pares, você pode simplificar por 2. E fica 7 elevado a 7 sobre 24, certo? Então essa é a resposta da letra A, que a ideia da letra B também é a mesma, que vocês vão aplicar. Na quarta questão, você tem a ideia agora com divisão, né? Divisão de potências de mesma base. Quando você tem divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, né? O de cima menos o de baixo. Ou se tiver em forma de divisão, o da esquerda menos o da direita, certo? Que é o caso da nossa atividade aqui.
nós temos o da esquerda dividido pelo da direita aqui, não é? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá para a resolução, que vocês vão aplicar o mesmo processo na letra B. Então, tem aqui, você tem a raiz de 10 elevado a 1/3 dividido por raiz de 10 elevado a 1/4, certo? Veja que aqui o processo eu fiz da outra forma, certo? Que você poderia ter feito a letra A da terceira questão, já para você ficar com as duas formas de resolver. Nessa daqui eu não fiz 10 elevado a 1/2 em cada um, certo? O que é que eu tomei aqui? Essa raiz de 10 como a própria base. Então, como ela foi tomada como base, e a gente tem aqui para dividir os expoentes, certo? Então, ou melhor, para subtrair os expoentes, o da esquerda menos o da direita. Então, a gente repete a nossa base e subtrai os expoentes, o da esquerda menos o da direita. Que se tivesse em forma de fração, esse seria o de cima e o da direita seria o de baixo. Então, você tem 1/3 menos 1/4. Subtração de fração, multiplicação cruzada, né? 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 1 é 3. Então, você tem 4 menos 3, que é 1 em cima, e 3 vezes 4, que é 12 embaixo. Agora, você tem a raiz quadrada de 10 elevado a 1 sobre 2. Agora sim, você pode transformar em 10 elevado a 1 sobre 2, que está elevado a 1 sobre 12. Como é potência de potência, multiplica os expoentes. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 12 é 24. E aí, você tem 10 elevado a 1 sobre 24 como a resposta da letra B da quarta questão, certo? Lembrando que a mesma ideia se aplica aqui na letra B. E na quinta e última questão, você tem o seguinte: reduz a uma só potência. Então, qual é a dica aqui? Veja que você tem a raiz de 10, mas que aí você pode transformar em 10 elevado a 1 sobre 2. Quando você transformar a raiz quadrada de 10 em 10 elevado a 1 sobre 2, você vai ter potência de potência de potência, não é? Então, basta você repetir o 10 e multiplicar os expoentes, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 vezes 9 sobre 2. E aí você vai obter a sua resposta. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.